Que bom ver todos vocês aqui, viu? Muito gostoso poder receber vocês aqui de manhã para a gente conversar um pouquinho, para animar o dia, para encher o nosso coração de coisa boa. Deus sempre tem uma coisa especial para falar pra gente. Todos os dias, em todos os momentos que a gente procurar, a gente vai ter alguma coisa especial para ouvir dele, né? E o que acalenta meu coração, pode ser que acalente o seu também, mas pode ser que para você acalente de outra forma. Por isso é importante que a gente todo dia consiga beber um pouquinho dessa água pura logo cedo. E sabe que quando a gente acorda, nossa mente ainda está sem os estresses do dia a dia, né? Sem preocupação, correria. Então, é um momento que é mais propício para a gente fazer aquela pausa, para a gente acordar de verdade, para a gente ouvir o que vai fazer bem, o que Deus tem para falar para a gente. Então, esse momento inicial da manhã é o melhor momento. E se você não consegue separar um momento muito grande, não tem problema. Separa 1 minutinho, separa 5 minutos para você ler alguma coisa importante, para você orar. É importantíssimo que você faça isso. No seu cantinho aí especial, que não tem ninguém atrapalhando, longe do celular. Porque quando você está em silêncio de manhã, você consegue se conectar melhor com Deus. Deus consegue se conectar melhor com você. Então, faça isso, coloque nos seus hábitos. Não precisa ser muito tempo, um pouquinho. Leia alguma coisa e ore no seu cantinho. Converse com Deus de forma aberta, com o coração aberto, que você vai ver que Deus tem grandes coisas e grandes bênçãos para trazer na sua vida. E só se a gente falar com ele e ouvir o que ele tem para dizer que a gente vai perceber isso, né? Como que a gente desenvolve uma amizade com quem a gente não conversa? É impossível, impossível. Então precisa. E aí você começa com 5 minutos, daqui a pouco você vai falar 5 é pouco, aí você aumenta para 15, você fala 15 é pouco, e aí você vai fazendo aí seu horário de amizade com Deus pela manhã. E eu estou muito feliz que a gente está aqui hoje nesse bate-papo. E todos os dias eu tenho contado uma história. Hoje vou trazer mais uma história para vocês, para a gente pensar. E eu vou estar todos os dias às 6h45 da manhã até domingo, aproveitando esses dias da Semana Santa, para trazer aqui algumas mensagens que possam trazer ânimo para nós, né? E talvez ajudar a gente a olhar as coisas de uma forma um pouco melhor, um pouco diferente. E hoje eu vou trazer uma história. É uma história que talvez todo mundo conheça, mas é uma história que as crianças normalmente gostam muito, né? Mesmo tendo muitos... Todo o recado aí é pro adulto, né? Mais pro adulto. Mas as crianças normalmente gostam muito. Ontem eu falei um pouquinho sobre a história de Daniel e falei como que deveria ser para Daniel viver naquele meio político, né, que era totalmente corrupto, e ele, um homem íntegro, fiel a Deus, e que daria até pra gente imaginar hoje, né? A gente ouve tanta história aí de corrupção no meio político, e como seria hoje se tivesse um único homem bem íntegro de verdade, fiel a Deus, temente a Deus, que fizesse tudo direitinho, né? E na história de Daniel não se encontrava falha nenhuma em tudo que ele fazia. Podia puxar relatório, planilha, tudo que ele dava de sugestão ali pro rei, perfeito. E hoje, eu havia escolhido essa história e depois estudando mais a fundo, eu acabei falando, poxa, ela vai falar de novo sobre profissão, não tinha como fugir, né? A história de hoje é o contrário. É uma pessoa que era super corrupta, era um cara super corrupto no seu trabalho. Na cidade onde ele morava, ninguém gostava dele, de tanto que ele era corrupto. Roubava abertamente as pessoas. Então ele era muito malquisto, né? Pensa como é que era. Eu gosto de sempre ajudar a gente a imaginar como que era a situação, né? Então pensa como que era para a família desse homem. A esposa, os filhos, por onde passavam, com os amigos ali na vila, nas ruas, todo mundo olhava eles torto, porque o cara era corrupto, o cara roubava abertamente. E não só isso, né? Tinha uma casa riquíssima. E na época de Jesus, imagino que como não deve existir construções tão suntuosas assim, quando você vai para São Paulo, você vê, eu falo vai para São Paulo que eu tô aqui longe, né, do centrão. Então você vê casas muito bonitas, prédios muito bonitos, é muito fácil você encontrar. E eu imagino que na época de Jesus não devia ser uma coisa tão fácil de encontrar essas casas muito luxuosas. E esse cara, ele tinha uma casa super luxuosa, e aí tudo do bom, do melhor, abundante, e vindo do dinheiro de corrupção,
com certeza não era uma pessoa de amigos leais e sinceros, né? Todo mundo se aproximava dele, devia se aproximar por interesse, da esposa, dos filhos. Eu imagino que é um tipo de vida que vazia, né? Você tem muita coisa, vazia. Porém, no entanto, esse homem chamado Zaqueu, essa história, ela está... Deixa eu abrir aqui para vocês. Gosto sempre de dizer aonde está, porque depois vocês podem ler e conferir se eu falei igualzinho está escrito aqui ou não. Quando for imaginação minha, eu aviso que eu vou acrescentar um detalhe de imaginação. Eu vou ler, tá aqui em Lucas 19. A minha Bíblia é bem diferente, ó, aqui tem espaço para a gente fazer anotação e desenhar, é uma delícia. Em Lucas 19, a gente encontra a história de um homem chamado Zaqueu, que morava na cidade de Jericó. Esse Zaqueu, ele era cobrador de impostos. A gente sabe que Jesus tinha um discípulo que antigamente era cobrador de impostos também, que era Mateus. E ele largou aquela vida que ele tinha de corrupção, que dá a entender aqui que era uma coisa muito comum no meio dessa profissão, roubar dinheiro das pessoas, se aproveitar, né? E como Jericó era um grande centro comercial, todo mundo passava por ali, muita loja, muita gente vendendo tudo. Então os cobradores de impostos, eles se aproveitavam dessa situação e cobravam ali o que eles queriam, igual a gente vê hoje, né, também, infelizmente. Tem coisa no mundo que parece que passa-se séculos, milênios e a coisa não muda, né? Então, com certeza, ele se aproveitava da sua posição ali de um representante do governo para cobrar o que ele queria. Zaqueu, ele já tinha escutado as pregações de João Batista. João Batista, ele veio fazer uma pregação para preparar o coração das pessoas para receber Jesus, para que Jesus pudesse ser aceito ali onde ele vivia. E Zaqueu já tinha escutado as pregações de João Batista sobre Jesus, já tinha ficado intrigado com aquilo. E quando Jesus começou o seu ministério, ele ouviu também algumas pregações de Jesus ao longe, ouviu algumas coisas que Jesus dizia. E aquilo ali foi mexendo no coração de Zaqueu. Zaqueu começou a ver os convites que Cristo fazia, né? De olha, não importa quem você é, né? Venha até mim, né? E deixe que eu transforme a sua vida. E Zaqueu começou a se sentir tocado e olhar para dentro da sua casa e ver que tudo que ele tinha ali não provinha de um trabalho lícito, provinha de roubo, né? De corrupção. E ele começou a devolver para as pessoas aquilo que ele havia roubado enquanto cobrador de impostos. Então, logo Zaqueu começou a ser conhecido como alguém que também já estava ajudando os pobres. Então, assim, um homem extremamente corrupto, aos poucos, ele começou a sentir no coração, tocado pelas palavras de Jesus, pela pregação de João Batista, né? E ver que tinha coisa errada com a vida dele, né? E conforme a gente se aproxima de Deus, a gente vê que assim, Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é amoroso, Deus trata a gente com carinho, com amor. A gente começa a perceber que a nossa vida é tão distante do que Deus é, que a gente fala, meu Pai, como que eu faço? Me ensina, o que eu faço? Como eu devo agir? E era essa a questão que Zaqueu tinha. E Jesus, então, numa determinada data, passou ali pela cidade de Jericó. E Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar ali. E normalmente as crianças gostam dessa história porque Zaqueu era um homem bem pequeno. Diz a Bíblia que ele era bem pequeno. E por ser tão pequeno, quando ele viu a multidão chegando, ele falou, gente, sem chances de ver Jesus, de conversar com Jesus no meio do povo. Eu vou ter que arranjar um jeito de pelo menos ver Jesus passando. Eu quero ver, né, esse homem de perto. Que maravilha, né? Quem é esse homem? E então, Zaqueu achou uma figueira muito grande, né? Uma figueira frondosa, cheia de folhas, de galhos. Falou, bom, olha, eu vou subir aqui e Jesus vai passar e eu vou ver. E Zaqueu subiu e ficou ali aguardando Jesus passar. Quando então ele estava ali olhando em cima da árvore, aquela multidão caminhando, a procissão vindo com Jesus, e a procissão para justamente debaixo da árvore onde ele estava. E quando ele vê que para, o coração gela, né? Não é assim com a gente? Quando a gente quer alguma coisa, aquilo ali chega, quer ver alguém, alguma coisa,
quando acontece, o coração até para de bater, né? Dá um gelo assim na espinha. Eu imagino que foi o que aconteceu com Zaqueu. Olha, no começo eu falei que estava muito frio, que ontem estava muito sol. E o sol está chegando, louvado seja Deus. E Zaqueu em cima da árvore ali parou a multidão. Jesus olha para cima. Ei, Zaqueu. Nossa, já pensou? Que maravilha! Zaqueu ansiava por aquele momento. E Jesus então para e diz, olha, eu sei quem é você. Eu sei que você está em cima. E Jesus falou assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. Nossa, que privilégio, né? Jesus, aquela pessoa famosa que todo mundo dizia ser o Messias, ser o Salvador. Naquela época, as pessoas da igreja da época e a elite ali da época não gostava de Jesus porque ele dizia a verdade, dizia palavras muito contundentes e que muitas vezes trazia o pecado das pessoas à tona. Então, os líderes religiosos da época não gostavam de Jesus. E, inclusive, Zaqueu, como já estava mostrando na sua vida um início de transformação, que seu coração estava sendo transformado, Zaqueu e sua família também já não estavam sendo mais aceitos na sinagoga. E quando Zaqueu ouviu que Jesus ia dormir na casa dele, ele falou, bom, eu vou convidar todo mundo, né? E pensou, se Jesus tem um discípulo que era cobrador de impostos, por que ele não pode vir dormir na minha casa? Vir jantar comigo em casa? Claro que ele pode. E aí ele desceu correndo, foi ali, imagino, né? Agora é a minha imaginação. Eu imagino que ele chegou em casa com a esposa, esposa, você não sabe quem vai vir aqui hoje. Vamos preparar, o que a gente tem aí, né? E deve ter feito uma comida maravilhosa, as crianças ajudando a arrumar a casa, colocar tudo em ordem. E como não tinha celular naquela época, né, o WhatsApp pra gente mandar, deve ter mandado os servos dele, as crianças falaram, olha, vai avisar todo mundo que vocês conhecem que Jesus vai estar aqui hoje, para todo mundo vir. E o dia passou e Jesus chegou à casa de Zaqueu. Então já estava aquela casa pronta para receber alguém especial. Como é que você recebe alguém especial na sua casa? É assim que Zaqueu tinha preparado a casa dele para receber Jesus. Então, diz assim, que apressando-se, ele desceu e recebeu-o com júbilo, recebeu Jesus com júbilo, com alegria. E lá na casa dele, já estavam os convidados, já, a multidão que ouviu, com certeza todo o pessoal deve ter tentado se infiltrar ali na casa de Zaqueu. E vendo isso, todos murmuravam. Mais uma pausa aqui. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido recentemente? Eu tenho dito isso para as pessoas. Nós, como seres humanos, a gente costuma colocar vírgula nas coisas, né? Todo mundo menos a Rose. Todo mundo menos a Conceição. Não. Quando a gente vê que Deus diz todos, e eu creio que a Bíblia é a palavra assim de Deus. Então, quando a gente vê uma história ou uma orientação divina que Deus fala todos, é todos, quer dizer todos. Quando Jesus fala, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, todos os dias, são todos, lógico, se você pedir, todos são todos. E aqui, todos que estavam convidados ali murmuravam, dizendo, ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. Então, Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor, Senhor, eis que metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Ser filho de Abraão representava que você estava incluído na promessa de Deus. Quando alguém mencionava isso, né? Olha só, o que aconteceu com Zaqueu, né? Ele saiu de um status de cobrador de impostos riquíssimos, ele era chefe dos cobradores de impostos. Então devia ter até esquema de pirâmide ali, né? Um vai pagando pro de cima. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Então ele saiu dessa posição de um homem riquíssimo, que enriqueceu ilicitamente, para alguém que teve um encontro com Cristo
e percebeu que ele tinha que dar um jeito de fazer com que o que tinha sido maldição pudesse virar bênção agora, né? E aí ele começou a ajudar as pessoas, ajudar os pobres, ajudar as viúvas, e os bens dele foram destinados a isso. Tenho certeza que nada faltou para Zaqueu, porque se Jesus disse que salvação chegou até aquela casa, ele com certeza não deixaria nada faltar. E as reflexões em cima desses versos, são poucos versos, sempre poucos versos, mas a gente aprende muita coisa, né? E aí, como eu falei para vocês sobre trabalho de novo, né? O trabalho, a vida profissional, a nossa vida profissional, ela de maneira nenhuma tem que servir para tirar vantagem dos outros. Quero que, como Zaqueu trabalhava, de maneira nenhuma, Deus não se agrada disso. O que Deus quer é que os seus filhos possam agir com a maneira justa, correta, amorosa, como Cristo fazia, como Deus age comigo e com você hoje. Quantas vezes a gente comete falhas, mas Deus, ele é muito misericordioso e ele está sempre pronto a perdoar. E essa foi uma lição que Zaqueu entendeu, que a vida dele, ela não seria mais abençoada se ele continuasse agindo como ele agia nos negócios dele. E é importante que cada relatório que a gente faça, cada planilha que a gente faça, cada dossiê que a gente monte, que quando a gente faça esse relatório do nosso trabalho, embaixo a gente possa escrever santidade ao Senhor, porque o nosso trabalho ele está sendo correto e está sendo justo aos olhos de Deus. Isso é muito importante. E agora, eu acho que as lições que mais tocam o nosso coração, o meu coração, pelo menos, né? Toda vez que a gente fala alguma coisa, a gente fala mais pra gente do que pra quem tá ouvindo, né? E toca muito o meu coração, é saber que aquele homem, Zaqueu, Jesus poderia, se fosse um de nós talvez, nunca ia parar pra conversar com um homem daquele estilo ali. Então, uma fama daquela. E isso só mostra que Jesus ele vem até nós, ele aceita a gente, independente da situação, independente de como seja a nossa vida, Cristo aceita a gente. E ele convida a gente, né? E ele fala, olha, Juliana, eu quero hoje pousar na tua casa. E o que eu aprendo com a história de Zaqueu também é que é impossível que tenhamos um encontro com Cristo sem transformação da nossa vida. É impossível. Quando a gente se achega a Cristo, quando a gente entende que Deus é amor, quando a gente entende o quanto Deus é bom, quanto Deus é correto, quanto Deus é justo, é impossível a nossa vida não ser transformada. Eu não consigo hoje, como ser humano, andar do lado de uma pessoa que pensa totalmente diferente de mim, talvez. Normalmente a gente cria mais afinidade com as pessoas que se parecem mais com o nosso jeito de agir, pensar, não é assim? Alguma semelhança a gente encontra. E quando você tem um encontro com Cristo, não tem como nós não buscarmos nos assemelhar a Ele, porque Ele é o nosso exemplo. É Ele que deve ser a nossa guia, né, de vida, né, de como agir, de como tratar as pessoas, né? Então, Deus aceita a gente como a gente está. Não importa o nosso pecado. E pecado, muitas vezes a gente pensa, não, pecado é só o que está lá nos 10 mandamentos, né? Não tomar o nome de Deus em vão, né? Não vou matar, não vou roubar, vou honrar meu pai e minha mãe. Mas tudo aquilo que te afasta de Deus é pecado. Então, se você... Deus ama você. Se você não cuida do seu corpo, da sua mente, você está se distanciando de Deus. Você gosta que alguém distrate seu filho? Maltrate seu filho? Não, né? Então, trate bem o Filho de Deus, a começar por você. Comece por você. Cuide do seu corpo, cuide da sua vida emocional, né? Sempre buscando a orientação de Deus, claro. E venha do jeito que você tá, né? Não deixe que nada te afaste, maus hábitos, maus pensamentos, más intenções. É um trabalho de uma vida. E por isso é importante que todos os dias nós possamos beber um pouquinho dessa água pura, da água da vida, da fonte da água da vida que é Cristo.
E essa transformação acontece na nossa vida. Pode ser que você não veja, é muito provável que você não perceba, mas quem tiver à sua volta, eu tenho certeza que vai notar. Assim como na vida de Zaqueu, muita gente começou a notar, porque ele começou a ser bondoso, né? Sinceramente bondoso. O Ângelo está falando aqui, olha, que eu sou vítima desse amor de Cristo. Ai, graças a Deus que você é vítima desse amor. E realmente é um convite irrecusável, né? Lá em Mateus, no capítulo 5, tem duas ilustrações que Jesus dá, que ele fala, ele compara a gente como a luz do mundo e com o sal da terra. Ele fala, para que serve uma lamparina, uma candeia, se você colocar ela debaixo da cama? Não serve para nada. Né? Para que serve o sal, se ele não tiver sabor? Né? Se você pega um sal que não tem gosto, um tempero que não tem gosto, você joga ele fora. Não, a candeia é para iluminar. Né? O sal é para dar gosto. Né? E você só vai conseguir deixar gosto bom, você só vai conseguir iluminar se você tiver o seu encontro pessoal com Deus todos os dias. E deixar com que quem é o único que é doador de luz e de sabor e de vida e de amor, que é Jesus, que ele vá transformando a sua vida aos poucos. Então, lembre-se da história de Zaqueu. Zaqueu, do jeito que ele estava, ele ouviu as palavras de Jesus, ele seguiu o mestre, ele abriu as portas da casa dele para o mestre e Cristo entrou e concluiu a mudança. Ele trouxe transformação e salvação para aquela família. Lá em Apocalipse 3:20, Apocalipse é o último livro da Bíblia, depois você pode ler lá também. É um verso que é muito conhecido de muitas pessoas. E às vezes a gente não sabe onde está, né? Apocalipse 3:20. Jesus fala assim, olha. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Parece até que quando João escreveu o livro de Apocalipse, Jesus falou, olha, escreve isso aqui que aconteceu lá com Zaqueu. Escreve e faz lembrar essa história de Zaqueu. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Jesus bate a nossa porta, meus queridos, todos os dias, todos os instantes ele bate a porta do nosso coração. A gente precisa abrir do jeito que a casa tá. Zaqueu teve a chance de dar uma limpada na casa, mas se você perceber que a casa não tá do jeito que você acha que é digna para Jesus entrar, deixa ele entrar assim mesmo e ele vai te ajudar a colocar em ordem. Então venha, não importa qual é o pecado, não importa qual é a situação, Deus é um Deus de amor. Ele aceita você como você está e ele te promove uma transformação. E eu desejo que nesse dia você fique com essa certeza de que Deus vem, ele te aceita, ele te chama como você está. Mas que quando você convive com Cristo todos os dias, você nota que ele te transforma. Então, as coisas que te fazem mal, as coisas que não agradam a Deus, elas vão ficando para trás e vão ficando de um jeito feliz, porque você está servindo a Jesus, a quem você ama. Eu vou cantar um hino agora, e é um hino que eu acredito que é conhecido de todos aqui, porque eu sei que é um hino que se canta em praticamente todas as igrejas, evangélicas, católicas, todas as igrejas cantam. Não é que eu consiga, né? Porque cedo, gente, é terrível a gente cantar. Amanhã eu estarei aqui às 6h45 de novo e eu vou esperar vocês. Eu não consegui deixar os dias de ontem e antes de ontem salvos aqui, problemas técnicos. Hoje eu vou ver se eu consigo deixar salvo. Mas venham às 6h45 para a gente tirar esses poucos minutos aqui para a gente despertar bem com Cristo ao nosso lado. E que essa música possa servir de ânimo, servir de alento ao seu coração e que você possa enxergar nela que Deus, ele recebe a gente e essa promessa dele é fiel. Tu és fiel, Senhor, ó meu Deus,
filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era assim, sempre, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás, tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó meu Deus, fiel serás. Preste atenção nessa parte. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, meu Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia. Deus proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Pleno perdão nos dás, que segurança, sempre nos guias na senda do bem e no porvir, oh, que doce esperança, tu nos receberás no lar de além. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás, tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim, sim, para sempre, ó Deus, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Feche seus olhos. Querido e amado Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é amoroso, porque o Senhor nos convida todos os dias e porque o Senhor nos perdoa. Pedimos que o Senhor fique em nosso coração, que o Senhor nos transforme, nos dê o perdão e nos renove todos os dias para estarmos ao seu lado. Abençoe a cada um que está aqui. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigada por estarem aqui. Espero que Deus possa te dar um dia transformador. E amanhã estaremos aqui de novo, pontualmente. Haja frio, haja calor, às 6h45 da manhã, viu? Para nossa reflexão diária, para ajudar a gente a acordar e ter um bom dia. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.